Olá pessoas, eu sou o Juliano e você está no Bing Conteúdos Literários. E o tema do vídeo de hoje ele foi bastante pedido nos últimos vídeos que eu fiz sobre o Kindle, que é qual o melhor deles para ler quadrinhos. Eu estou com 3 modelos aqui. Eu estou com os dois Paperwhite, o de 10ª e o de 11ª geração. O de 10ª está até atualizando aqui agora. E eu também estou com o Kindle básico de 10ª geração. Esse é o Kindle de entrada. E a maior dúvida das pessoas foi justamente em relação ao Kindle de entrada, porque a resolução de tela dele é bem menor do que os Kindles Paperwhite ou o Kindle Oasis, que é o top de linha. Então vamos fazer um tira-teima desses 3. Qual que é o melhor? Eu separei aqui um mangá, uma graphic novel e um quadrinho na versão horizontal, que a gente vai ver a disposição de imagens e texto, como que fica. Mas antes de fazermos esse comparativo, eu queria pedir um favorzinho para você. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta da minha cara, se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, comenta para eu entender como que está o seu sentimento, como está a sua percepção sobre o conteúdo produzido aqui. Esse termômetro para mim é importantíssimo. Combinado? Sem muitas delongas, vamos falar sobre esses 3 Kindles e qual que é o melhor deles para cada tipo de situação de quadrinhos. Se tem diferença, se não tem, enfim. Mas antes da gente fazer o comparativo de fato, eu vou fazer aqui, vou até mudar minha tela agora, que é mostrar as informações técnicas de cada um desses Kindles, tá? Então eu tenho aqui em mãos esse Kindle, que ele se chama simplesmente Kindle. O que diferencia é a geração dele, ele ainda está na 10ª geração, é o Kindle de entrada, R$ 399. Eu tô com o Kindle Paperwhite, também de 10ª geração, que o preço base dele é R$ 499. E o novo Kindle Paperwhite, ou Kindle Paperwhite 11ª geração, que ele está de 649. Eu não tenho aqui o Signature Edition, nem o Oasis, também não dá para ter todos os Kindles, não é verdade? Mas o que vai ser mais interessante é o comparativo entre o Kindle base e os outros, tá? Por quê? O Kindle base tem uma resolução de 167 ppi. Eu posso até traduzir errado, mas pixels por polegada, eu acredito, alguém me corrige aí, tá? Mas só ver números, 167 contra 300 dos Kindles Paperwhite. Então a gente tem uma tela com praticamente a metade da resolução entre o Kindle de entrada e os outros Paperwhite. Além disso, o Kindle de entrada tem 4 LEDs de iluminação embutida, o Paperwhite antigo 5 e o novo 17. Então de cara a gente já bate... ainda tem a questão do tamanho da tela, tá? O base e o Paperwhite antigo 6 polegadas e o novo 6.8. Então, analisando só números técnicos, é claro que o novo Kindle Paperwhite ele é melhor. Ele tem melhor resolução, tem mais LEDs e uma tela maior. Então, todas as informações de um quadrinho vai ser muito mais bem distribuída, muito mais bem mostrada na tela do novo Kindle. Mas é significante ao ponto de justificar pagar 250 reais de um ou 150 reais para o outro? Compensa essa diferença? Eu vou mostrar isso com detalhes. Então, eu vou pegar aqui, eu já fiz a análise prévia, eu sei qual que vale mais a pena. Então, o que eu mostrar aqui pode não ficar tão claro por conta da imagem, por conta da webcam, e bater no olho mesmo é muito mais fácil ter essa informação do que simplesmente você assistindo um vídeo numa tela pequena de celular, por exemplo. Então, confia na minha palavra, porque eu fiz vários testes aqui. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para minha tela, né, para eu ficar maior. Mas essa parte aqui técnica ela é interessante. O primeiro mangá que eu resolvi falar sobre chama Ana Yatra. Eu não conhecia, tá? Eu não tô muito por dentro dos mangás, mas por que eu escolhi? É uma literatura japonesa e que eu quero fazer esse comparativo com os tipos, né, de leitura. E ele estava disponível no Kindle Unlimited, que eu tenho assinatura, e foi o primeiro que eu vi e eu baixei. Agora eu ativei a tela, está um pouco mais claro. Então vamos começar do novo Kindle Paperwhite pro o Kindle base. E uma curiosidade, os mangás você lê de trás para frente, então o toque na tela ele é o contrário. Então eu estou tocando aqui do lado que seria para voltar página, numa leitura ocidental, mas na verdade estou avançando. Então vamos lá.
Eu vou colocar o Kindle, todos os Kindles na mesma página, até para facilitar aqui. Todos estão com a capa já do Aniyatra, mas só um minutinho. Quais são os aspectos que eu vou analisar aqui de tela? A imagem, né, a proporção, se está bem distribuído, se a resolução da tela influencia numa pixelização maior ou não das imagens e principalmente o texto, tá? Eu não vou entrar em questão de iluminação, porque todas as telas são iluminadas, e a questão do controle de temperatura, que é um diferencial do novo Kindle de 11ª geração, não faz diferença nesse tipo de análise, tá? Então, estou aqui, ó, com o Kindle de 11ª geração, tá? E o Kindle de 10ª geração. Ambos dá para ler perfeitamente o diálogo, tá? Desse mangá Aniyatra. Não dá para perceber, você tem que colocar seu olho muito pertinho para você ver distorção na imagem, tá? Então você tem que colocar o olho bem próximo aqui, mas aí quando a gente vai para o Kindle de 11ª, o Kindle base de 10ª geração, você vê um borradinho, tá? Aqui não vai dar para ver, mas você vê um borradinho nas letras, porque aqui é uma imagem, então é como se fossem várias capas de um livro compondo um quadrinho. Assim, foi uma informação que eu li, não foi oficial da Amazon, mas se não for isso, de fato, alguém me fala, tá? Mas são imagens, não é um texto corrido igual um romance, que é um documento, né? Então a gente consegue ver uma pixelização maior para as imagens, né? Para as fisionomias dos seres humanos e tal, isso não muda tanto, mas a leitura ela fica um pouco borrada, o texto ele fica borrado, tá? É ruim de ler? Não, esse é um ponto, não é ruim de ler. Essa pequena diferença não justifica a compra de um Kindle mais caro. Outros aspectos devem ser levados em consideração para comprar um Kindle maior, né, mais caro e tudo mais. Mas não justifica, mas é perceptível esse borramento. Acaba que os diálogos, eles variam, né, de acordo com o tamanho do balão, da cena. Às vezes a gente tem vários diálogos no mesmo quadro, então quanto menor a letra, mais difícil fica. Eu estou procurando um aqui que interfere bastante, mas não estou achando. Mas aqui, ó, essa é uma tela comum, né, que você vai encontrar... Tem vários níveis de diálogos e é borrado, mas ok, tá? Agora, vamos pegar o extremo, que é o outro Kindle, o 11ª geração, a tela maior, ela dá um conforto muito maior para a leitura. Isso é indiscutível, tá? Então, sim, tem grandes diferenças, é perceptível, principalmente para quem tem um Paperwhite antigo ou de 9ª geração, alguma coisa assim, quer migrar quer atualizar um hardware mais novo, porém mais básico, vai perceber essa diferença. Mas, como eu disse, só isso não justifica a compra de um Kindle mais caro. Agora vamos para outro tipo de leitura, que a gente vai ter uma surpresa maior, tá? Pelo teste que eu fiz, que é uma graphic novel. Eu escolhi o Espadachim de Carvão, que é do Afonso Solano. Inclusive, eu tenho uns romances aqui. E tem essa versão, na verdade, crônicas, né, do Espadachim de Carvão, que são vários quadrinhos. Primeiro, a gente tem um texto inicial, que não ficou legal, porque o fundo é muito escuro, nesse caso específico. E é um detalhe, não é um problema do Espadachim de Carvão. Vários e vários títulos, você vai encontrar isso, onde não há um contraste interessante entre a imagem de fundo com o texto. Então, tá vendo que as bordas são todas pretas, o texto preto, mas nesse Kindle... De novo, não dá para perceber a pixelização ou borramento da imagem. Agora, no Kindle de 10ª geração básico, a gente percebe um pouco esse borramento, uma dificuldade maior de leitura, tá? E o Kindle de 10ª geração Paperwhite, ele segue a linha do Paperwhite 11ª. Uma resolução bem melhor de tela, mas é um pouco reduzido por conta do espaço, tem menos polegadas, então... também tem uma certa dificuldade. Agora, que a leitura fica triste, fica difícil. Eu estou num ambiente super iluminado. Agora, aqui nessa primeira página do quadrinho, primeiro, a gente tem bordas muito grandes, então uma diagramação que não ficou tão legal aqui no Kindle. Então já rouba, assim, muito da tela e fica muito borrado. Esse
esse quadro aqui, por exemplo, ó, não dá para ler, tá? Assim, claro que dá para ler, mas muito ruim, que é uma letra que ela não é convencional e tem que forçar muito a visão para ler. Então, não fica legal, vai ter dificuldades para ler, tá? E essa dificuldade ela se mantém nos dois Kindles Paperwhite, que tem uma resolução melhor. Fica um pouco menos ruim, né, digamos assim, no de 11ª geração por conta do tamanho da tela. Então, esse quadro aqui, ó, que estava ruim no de 10ª, aqui melhorou. Mas ainda fica ruim, tá? E isso vai se seguir pelas páginas à frente. Agora, nosso último teste, que é de um quadrinho, que é na horizontal. Então, vamos lá. E o que eu escolhi foi Devaneios. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Por que ele é na horizontal? Porque eu imagino, né, que o livro é quadrado. Então, colocando ele deitado, você consegue colocar 2 blocos assim, né, de informação. E aí você tem um melhor aproveitamento de tela. Aqui, ó, por exemplo, é uma página em branco e a outra página, né, com que Devaneios mestrado até aqui. Então, agradecimentos. Aí, meus amigos, que a situação fica séria. Aqui o Kindle Paperwhite, 11ª geração, vou colocar aqui bem perto. É um texto muito grande, tá? Eu não tô achando um ângulo aqui, ó. Dá para ler, legal, tá? Tanto os dois Paperwhite dá para ler ok, mas aqui já fica sofrido, tá? A diagramação, né, atrapalhou mais ainda. Dá para ler, ok. Você pode até aumentar a tela. Deixa eu ver se dá para aumentar, que às vezes o quadrinho não tem função. Dá para aumentar a tela, mas não fica legal, porque fica ruim de arrastar para o lado. Diferentemente de você aumentar ou diminuir as letras num texto corrido, num romance e tal. Mas, meus amigos, a leitura aqui no Kindle Base desse texto não tá legal. Tá igual espadachim de carvão. Tá embaçado. Dá para ler? Dá, mas embaçado. E com o tempo, fatalmente, a leitura vai atrapalhar a sua visão, vai dar incômodo e tudo mais. Eu fico imaginando quem tem um Kindle Base de gerações antigas que nem iluminação interna tem. Aqui, né, a gente vai seguindo a lógica do quadrinho nessa diagramação aqui, vou mostrar para vocês agora, que é aqui, ó, Paperwhite, 11ª, tá vendo? A gente tem um aproveitamento de tela não tão legal, mas é o que dá para fazer, digamos assim, dá para ler legal, resolução boa. Isso segue para os dois Kindles Paperwhite, tá vendo? E aqui, nessa página aqui, nas seguintes, o de 10ª geração é ok. Dá para perceber que é um pouco borrado o texto? Dá para perceber, mas não atrapalha a leitura, tá? Então, pessoal, é o seguinte. Eu fiz esses 3 comparativos, peguei diversos tipos de diagramação, de tipos de leitura, para fazer o comparativo entre 3 Kindles que eu tenho, o de entrada de 10ª geração e o Paperwhite de 10ª e de 11ª geração. Conclusão, se você está procurando o seu primeiro Kindle e o seu foco são os quadrinhos, se você vai ler muito mais quadrinhos do que textos narrativos, eu sugiro começar pelo Paperwhite e vai variar da sua disponibilidade financeira. Uma tela maior que o novo Paperwhite oferece é bem melhor. É um bem melhor, mas um Kindle Paperwhite de 10ª geração vai te atender muito bem também. Se você gosta do controle de temperatura, para ler textos narrativos também, com melhor aproveitamento de tela, vai fundo que o novo Paperwhite vai te atender. Mas se o seu foco é ler ocasionalmente quadrinhos, e textos narrativos são a maioria da sua leitura, você não está com tanta disponibilidade financeira e é o seu primeiro Kindle, você não sabe se você vai se adaptar ao formato digital, vá para o Kindle de entrada. O que eu fiz é que eu recomendo todo mundo que me pergunta, qual Kindle que eu compro? Vai ser o meu primeiro Kindle. Eu sugiro começar com o Kindle de entrada ou Kindle de 10ª geração, porque pode ser que você não se adapte ao formato digital. Tem muitas pessoas que abandonam a leitura do Kindle, que não conseguem, preferem o livro físico. E se você faz um investimento menor, esse prejuízo também vai ser menor. Essas são minhas percepções. Eu estou bem satisfeito de ter adquirido o novo Kindle Paperwhite. Eu não sou de ler quadrinhos,
Eu leio muito pouco, eu leio mais textos narrativos, mas mesmo assim ficou bem interessante essa tela maior, o controle de temperatura. Então é isso. O que você achou desse comparativo? Ficou ainda alguma dúvida? E qual a conclusão, né, que você tira também? A minha ideia não é afirmar categoricamente que esse é melhor. Tem benefícios, tem vantagens, tem desvantagens. É isso, eu quero escutar de você, na verdade, ler de você aqui no campo dos comentários. Combinado? Então, muito obrigado. E não se esqueça de se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!